Eu estou muito feliz de poder compartilhar este assunto tão importante que é o amor, os relacionamentos e como isso afeta toda a nossa vida. E é algo que todos buscamos e é algo que muitas vezes temos alguns desafios, algumas dificuldades, e quando nós não estamos bem no amor com nós mesmos, no amor com os outros, nos relacionamentos que fluem de uma forma natural, isso mais cedo ou mais tarde acaba afetando outras questões, né? Porque nós vamos mudando. E a respeito disso que eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje. E para começar, nós temos que entender que o primeiro relacionamento é sempre com nós mesmos, né? Então, é muito importante que a gente entenda isso. Não vai acontecer de alguém preencher o vazio que nós temos. Somos nós que temos que primeiro preencher, olhar, cuidar com carinho desse nosso interior para aí sim estarmos prontos para entrar num relacionamento. E estou falando de um relacionamento amoroso, mas também acontece isso nas amizades, acontece isso no mundo dos negócios, né? Nós temos que entrar plenos em qualquer coisa que seja. Isso é fundamental. E às vezes acontece que nós trazemos dores, trazemos frustrações, experiências dolorosas que vão se colocando no meio e vão gerando polarizações. Então, a nossa demanda não parece ser suprida e aí começam uma série de desentendimentos. E isso é muito importante que a gente possa entender, que cada um realmente possa se responsabilizar por crescer, evoluir e trazer o melhor para o relacionamento. Parece uma coisa simples, mas muitas vezes vemos essas cobranças, né? Essa expectativa, essas polarizações que não ajudam a um crescimento saudável, né? E quando, de repente, quando nós começamos ou queremos ou buscamos um relacionamento, muitas vezes também eu vejo que fazemos uma lista, né? As pessoas fazem uma lista das qualidades que gostariam de ter, de encontrar no outro. E temos que tomar muito cuidado para a gente não cair em enquadramentos superficiais, né? É muito importante que a gente possa trazer um pouquinho mais de inocência, um pouquinho mais de leveza, um pouquinho mais de se permitir o que a vida nos apresentar. Tenhamos presente sempre que a vida vai nos apresentar o que está vibrando em sintonia conosco. Esse é um ponto importante. Então, seja aquela pessoa que você quer viver, né? Que você quer que os outros sejam com você também. Muitas vezes nós imaginamos determinados relacionamentos ou buscamos, né? Ou queremos relacionamentos com pessoas que tenham valores similares, que tenham interesses similares. E isso está tudo bem, só que quando nós não conseguimos esse nível de conexão, ou quando de repente ao longo da vida as pessoas vão tendo diferentes interesses, vão mudando, acontecem como uma polarização, né? E muitas vezes, inclusive em relacionamentos já existentes, né, em relacionamentos de muito tempo, nós começamos a ver que vamos só focando no defeito, no que incomoda, e vamos separando, né? Vamos desconectando de tudo aquilo, desse lado bom que tinha no começo. Então esse também é um ponto importante para a gente cuidar, principalmente neste momento de pandemia, né? Que fomos colocados, né, para conviver muito mais com a nossa família, né, e isso em alguns casos trouxe mais desafios, porque estamos em casa, estamos estressados, ou alguns estão, né, algumas pessoas não lidando muito bem com a incerteza, com diferentes desafios que cada um viveu. Isso polarizou ainda mais determinadas situações. Então, o meu objetivo hoje é poder compartilhar com vocês algumas questões para a gente relembrar do que faz bem para um relacionamento, relembrar do que nos trouxe a um relacionamento
e também relembrar de como queremos eventualmente entrar em um relacionamento, né? De como queremos criar um novo relacionamento, sanar algum relacionamento que não está muito bem, porque sempre tem jeito, né? Quando tem amor, quando tem desejo de consertar, de se dar uma nova chance, sempre tem jeito. Nós podemos fazer isso, mas temos que entender que isso nasce de nós. Somos nós, em primeiríssimo lugar, que precisamos fazer esse movimento. E digo movimento porque é uma mudança de percepção, é uma mudança de atitude, uma mudança de postura que tem que partir de nós. E tem que ser muito generosa, muito autêntica, muito íntegra e pura. Tá bom? Eu aprendi alguns desses conceitos no Chopra Center e quero compartilhar com vocês. E eu espero que vocês gostem, mas também espero que vocês coloquem em prática. Uma das coisas super importantes é nós entendermos o conceito de igualdade. E o conceito de igualdade significa o quê? Em qualquer relacionamento, seja um relacionamento de amor com um parceiro, ou seja um relacionamento familiar, ou de trabalho, ou de amizade, o conceito de igualdade, que está relacionado de certa forma conceitualmente à humildade, é a capacidade de nós enxergarmos o ser humano atrás do cargo, atrás da hierarquia, atrás dessa relação familiar. O ser humano que tem desejos, que tem sofrimentos, que tem uma história, que se construiu de certa maneira, que traz as suas coisas boas e as suas coisas não tão boas, como todos nós, as suas luzes, as suas sombras, e que está buscando crescer. Então, quando nós conseguimos enxergar o ser humano, nós nos permitimos parar de julgar, entender a caminhada do outro, entender o momento do outro, permitir a individualidade que escolhe fazer uma caminhada juntos. Então, essa igualdade é importante. E essa igualdade passa também, por exemplo, em casos nos quais, vamos supor, dentro de um casal, um ganha muito, o outro ganha pouco. Ou, neste momento, um está desempregado e o outro está empregado e supercarregado. Independente de qual seja a situação atual, lembremos que não é isso que nos define. O que nos define são as nossas atitudes, o nosso pensar, sentir, fazer, quem somos de verdade. Então, se em alguns casos é momento de fazer um esforço a mais para ajudar, que não seja com cobrança, que seja com coração, né? Que seja de entrega, que seja um combinado. É claro que tudo isso tem a ver também com a gratidão, com que todos, sendo muito sinceros, mesmo quando nós queremos fazer algo de todo o coração, sempre esperamos um reconhecimento. E todas essas coisas podem e devem ser conversadas. Então, é muito importante que a gente possa colocar como é que nós queremos funcionar e que possamos nos propor de verdade, de olhar o outro desde essa igualdade, desde estamos juntos, né? Ou estamos cada um na sua individualidade, no seu momento, caminhando para esse progresso e escolhemos caminhar juntos. Eu acho que esse é um ponto muito, muito importante. Tem outro ponto fundamental, que é que os relacionamentos que nós temos são um espelho de nós. Então, não existe injustiça, existe querer crescer. Então, sempre que estamos num relacionamento e acontece algo que não nos agrada, é muito importante que possamos olhar para dentro de nós para entender que parte de nós está concordando com isso. Às vezes nos colocamos em posição de vítima já antes de qualquer coisa acontecer. Às vezes é muito comum vermos dentro de uma família, quando existe um conflito que permanece um pouco no tempo, é interessante ver como cada um já assumiu uma postura. O que ataca é sempre o que ataca, o que é vítima é sempre vítima, e existe como se fosse uma mecânica, né? E se existe uma mecânica na qual nós estamos inseridos, nós também podemos mudar isso a qualquer momento. A questão é, precisamos olhar para dentro de nós. Uma vez me falaram uma coisa que eu achei sensacional. Tudo que você reconhece no outro, você já conhece.
se você não conhecesse, você não conseguiria identificar no outro. Então, cada vez que nós conseguimos criticar, pontuar, observar algo errado no outro, significa que nós já conhecemos isso. Então, vale, primeiro, ter um pouco de empatia. Segundo, observar em que lugar nós estamos nos colocando. Nós temos a escolha sempre de nos posicionarmos de uma maneira ou de outra, de permitir determinadas coisas ou de não permitir. E sabe, o mais importante é a forma como nós vamos comunicar isso. Não é gritando, não é se exaltando, não é querendo ter poder em cima do outro. Precisamos deixar o ego totalmente de lado. Precisamos olhar com muita sinceridade para nós, com muita sinceridade para o outro, encontrar um momento certo, uma forma certa e estabelecer as coisas sempre com o intuito de crescer, de contribuir. Entendamos que uma discussão, uma briga, um conflito nunca favorece o crescimento, né, da forma que a gente imagina. É claro que os conflitos, os desafios favorecem o crescimento através da dor, mas não é por aí que a gente quer transitar, não é mesmo? Nós queremos transitar a partir do amor. Então, precisamos realmente trazer esse amor em cada atitude. Se você observa qualquer discussão, qualquer conflito, seja pessoal ou profissional, se você se desse o tempo de fazer uma limpeza mental e você entrasse nessa conversa de uma forma elevadíssima, com verdade, com justiça, com amor, não há nada que possa te derrubar, isso eu te garanto. Uma vez eu ouvi de uma entidade que falou: nem o espírito mais sombrio resiste à verdade e ao amor. Aliás, ela falou assim: até o espírito mais sombrio se curva diante da verdade e do amor. Olha que forte isso, e é verdade. Agora, se nós vamos querer impor essas nossas verdades, aí é diferente. Entendamos que a nossa verdade é um dos pontos de vista, não é o único. A nossa verdade vem através do filtro dos nossos paradigmas, crenças, experiências, vivências, medos e assim por diante. Então é tão importante a gente, por mais que a nossa lógica queira dizer não, mas não faz sentido, imagina, isso é um absurdo, saiba que para o outro pode ser diferente, pode ser muito diferente, e tudo que é óbvio para você não é para o outro. A sua lógica também vem do paradigma, do seu paradigma, então, do nosso, né? Cada um. Então, quando nós queremos um entendimento, quando nós queremos que um relacionamento seja saudável, nós vamos ter que olhar uma vez mais para dentro de nós, entender que parte de nós está contribuindo para isso que a gente não quer. E sempre vai ser um dar para receber. Por quê? Porque a energia que você coloca em qualquer coisa, inclusive no relacionamento, é a que você vai receber. Então, é muito importante que a gente assuma essa responsabilidade, ok? E sempre se respeite. Isso também é fundamental. O respeito que você se der é o respeito que você vai receber dos outros. Tem aqui um ponto que eu acho muito importante, principalmente nos tempos de hoje, mas na verdade em qualquer momento. Os relacionamentos precisam ter espaço para mudanças, porque nós estamos mudando o tempo inteiro, a vida está mudando, as circunstâncias estão mudando, nós precisamos estar crescendo. Então, sabe, aquela reclamação, quando eu te conheci você não era assim, você está muito diferente. Graças a Deus estamos todos crescendo, estamos todos tendo a oportunidade de sermos melhores a cada dia. A questão é que muitas vezes as mudanças dão medo, né? Assustam. Quando uma pessoa começa a crescer, às vezes quem está por perto se assusta, acha que vai perder. Isso machuca, e machuca aos dois. Então é importante que essa busca por sucesso, essa busca por crescimento esteja presente em todo o relacionamento, que todos possamos nos permitir crescer e mudar, e que isso seja de preferência feito juntos,
que possamos nos apoiar em familiares, em nosso relacionamento amoroso, no trabalho, que possamos realmente, generosamente e de forma super autêntica, abraçar a mudança e o crescimento nosso e de todos. E mais uma coisa a respeito da mudança. Às vezes a vida nos surpreende, acontecem coisas, algum de nós faz um erro terrível e isso gera uma mudança importante, um conflito, um rompimento de alguma forma. E aí muitas vezes podemos achar que não tem mais jeito. Eu sou da ideia de que sempre que há vontade genuína, sempre tem um jeito de resolver as coisas, mas a caminhada interior que cada um de nós precisa fazer quando acontece uma decepção, uma mudança muito grande, algo inesperado, é grande, de ambas as partes, de todas as partes envolvidas, porque requer do perdão, requer a chance de recomeçar sem voltar atrás, que é um ponto que eu já vou falar em seguida. Requer realmente que a gente possa olhar de uma forma mais madura e um processo, né? Porque sempre que algo dói muito, a gente precisa processar antes de poder deixar ir, né? Mas é possível e o importante é a gente colocar verdade, né? Amor, verdade, intenção e mostrar isso, viver isso. E muito relacionado ao que eu acabei de falar, a questão de deixar o passado no passado. Isso não quer dizer que a gente tenha que criar um tabu em cima de questões passadas, não é isso. Mas o que precisamos fazer é resolver para valer, sabe? Teve um conflito, uma situação pessoal, profissional, é importante falar, é importante colocar honestamente tudo em cima da mesa, de forma que a gente possa aí sim perdoar, aprender, superar e crescer, né? Enquanto tiver coisas mal resolvidas, essa é a energia que contamina tudo o que nós estamos criando para frente. Então é muito importante que a gente possa, com honestidade, com vontade de olhar, né, para dentro de nós, para o outro, ouvir, entender, né, para aí sim poder perdoar, compreender, aprender e seguir viagem. Eu já ouvi várias vezes uma frase ou uma pergunta, né? O que você quer? Estar certo ou ser feliz, né? E realmente tem um pouco de verdade nisso, né? Não há necessidade de estarmos certos o tempo inteiro. É claro que defendemos nossos princípios e valores, mas precisamos entender que isso não deve vir do ego, porque então se torna uma competição, uma briga, um conflito, uma comparação permanente. Isso não é saudável, porque aos poucos, sem querer, vamos ficando cada vez mais na defensiva. Então ninguém está relaxado, ninguém está curtindo o relacionamento. O importante é realmente entender a individualidade de cada um, o momento de cada um, a escolha, os gostos, as preferências, os paradigmas, a história, respeitar a história de cada um, né? E que cada um viva desde a sua verdade, porque, aliás, eu devo dizer para você que não existem verdades absolutas. Aliás, talvez existam muito poucas, mas no universo como um todo, tudo é muito relativo. E a nossa razão, né, o ter razão também. Então, tudo que você acha que é uma verdade absoluta, que você tem total certeza, talvez não seja. Talvez é a partir da sua visão, é a partir da sua experiência, paradigmas, cultura, ensinamentos que você herdou familiarmente e assim por diante. Então, saiba que existem outras verdades e que podem conviver. Eu gostaria também de trazer uma questão. Eu acredito muito nas filosofias da unicidade, ou seja, do não dualismo. O dualismo é a polarização. É quando se isto está certo, então tudo que não é isso está errado. Eu não quero acreditar nisso, porque, aliás, é isso que traz um monte de problemas em nosso mundo, né? A humanidade está totalmente polarizada, por tudo se faz conflito, por tudo todo mundo quer ter razão. Isso estamos vendo na prática que não funciona.
As filosofias milenares, principalmente Adi Shankara, que foi um sábio que trouxe a meditação e estes ensinamentos da unicidade, do não dualismo para este lado do mundo, explica muito bem todos estes conceitos, que aliás são tudo que eu ensino no Primordial Sound Meditation, que é a meditação tradicional da Índia, do Deepak Chopra. E todos estes conceitos também estão presentes no Best of Me e em todas as coisas que eu faço, porque realmente são fundamentos nos quais eu acredito muito. E quando nós conhecemos estes fundamentos e colocamos em prática, a vida se torna mais leve. Então lembre que seu ponto de vista é um entre muitíssimos, infinitos talvez, e que você sempre pode se dispor a ouvir, compreender, aceitar, às vezes aceitar até mesmo sem compreender, respeitar a individualidade, como eu disse no começo, que escolhe estar junta. E só mais uma coisa, nesse escolher estarmos juntos, mesmo tendo pontos de vista diferentes, é interessante também, em qualquer tipo de relacionamento, entender que o fato de eu respeitar não significa que eu penso igual, que eu vou fazer igual. Eu apenas respeito o seu momento, o seu estado ou nível de consciência, suas escolhas. Às vezes, inclusive em nossa família, com os nossos filhos, né? A gente sabe que essa escolha não vai dar certo, mas a gente precisa respeitar, a gente precisa que cada um caminhe a sua própria caminhada. E que estaremos lá, mas não para falar eu falei, não, que estaremos lá para amparar, para apoiar, para até às vezes ganhar essa confiança e de repente sermos ouvidos em outra oportunidade. Então, o ponto aqui é: vamos escolher ser feliz, vamos escolher respeitar, sermos flexíveis, observar e querer aprender, inclusive com o ponto de vista do outro, que às vezes estamos nem considerando, mas pode ter um lado extremamente positivo para nós também. E sabe um ponto que é muito importante? Às vezes pecamos em demonstrar, em realmente dar atenção, dedicar tempo. Às vezes os nossos valores realmente não estão condizentes com as nossas prioridades. E isso precisa ser ajustado, porque uma hora isso desequilibra tudo. Então, quando nós falamos que alguém é muito importante para nós, precisamos demonstrar. Precisamos dedicar tempo, ouvir, parar o que estamos fazendo, olhar nos olhos, abraçar, sentir. Precisamos nos dedicar a tudo aquilo que nós colocamos atenção e foco. Isso cresce. Então, se nós queremos que o nosso relacionamento cresça de forma saudável, rica, boa, nós precisamos dar tempo. Então, é dar tempo para seus pais, para seus filhos, para seu parceiro ou parceira, para os amigos, para as pessoas que vêm falar conosco no trabalho. É parar e olhar, é realmente estarmos presentes nessa relação quando está acontecendo. Isso é muito, muito importante. E às vezes na correria algumas coisas vão ficando para trás, só que em algum lugar, em algum momento, a conta chega. Então, precisamos realmente cultivar esses relacionamentos, né? Às vezes uma ligação para quem está longe, né? Às vezes a intenção em oração, em meditação também está valendo. Então, que as pessoas que são importantes para nós ocupem esse lugar importante, que estejam presentes em algum momento, que a gente possa demonstrar isso de alguma maneira. E por fim, uma das coisas que eu acho super importante para amadurecer um relacionamento, né, para realmente fazer com que um relacionamento cresça de forma saudável, que tenha a chance de crescer cada vez mais, e que a gente tenha a liberdade de conversar e falar o que a gente quer, o que está bom, o que não está. Que a gente possa ter a liberdade de expressar o que nós realmente queremos, o que gostamos, o que não gostamos, o que nos machuca, o que nos faz feliz, em todos os aspectos. Eu já tive algumas experiências que depois de muito ouvir, né, coisas que me machucavam, um dia eu resolvi falar: olha, sabe, quando você faz isso, me machuca. E a pessoa nem estava percebendo,
que isso me machucava. Isso me deixava sentindo vergonha, sabe? Não queria estar lembrando isso a cada vez. Então é muito válido a gente falar, isso me machuca. E sermos ouvidos e falar sempre desde a verdade. E da mesma maneira, ouvir o outro. Quando nós percebemos que algo que nós estamos falando, às vezes até porque queremos ajudar, mas isso está machucando o outro, que a gente possa ouvir, que a gente possa perceber, que a gente possa encontrar maneiras melhores de falar, se for necessário falar, né? Às vezes o maior respeito vem de observar e permitir, né? Permitir estar lá do lado, né? Mas a capacidade ou a oportunidade de a gente colocar como é que nós queremos viver esse relacionamento para que ele cresça de uma forma cada vez mais saudável é muito, muito importante. E talvez para fechar esta fala a respeito do amor e relacionamentos, eu acredito profundamente que quanto mais puro é o nosso amor, a nossa intenção, o que nós queremos de verdade construir juntos, mais fácil tudo se torna. Então, seja autêntico, autêntica, se permita expressar o que você quer, se permita também, às vezes, errar. Todos erramos, então se permita errar e permita que o outro erre também. É claro que temos que manter sempre o respeito, isso é fundamental. E isso também é algo que a gente aprende a colocar, aprende a se colocar, aprende a falar, olha, isto sim, isto não, assim não, né? É tudo um aprendizado. O maior aprendizado que a gente tem é a relação com as pessoas, não há dúvidas a respeito disso. É a relação com as pessoas que faz com que nós tenhamos que evoluir como seres humanos. Então aproveitemos cada uma dessas relações, mesmo aquelas que nos desafiam muito. Se nós conseguimos mudar a nossa energia para entrar em qualquer relacionamento, se nós conseguimos entrar em qualquer relacionamento com a nossa melhor versão, com a nossa melhor energia, de forma elevada, consciente, generosa, tenham certeza de que não estaremos evoluindo apenas nós, mas também quem está nessa relação. Eu acho que essa talvez seja essa a mensagem mais importante que eu gostaria de deixar. Nós temos a capacidade de influenciar o entorno, as pessoas que estão à nossa volta, quando nós estamos muito coerentes, muito alinhados. A nossa energia chega primeiro, a nossa fala vai ser muito melhor, muito mais elevada, muito mais carregada de sinceridade, de amor, de apreço, de acolhimento, de todas as emoções boas das quais todos nós estamos um pouco carentes hoje em dia e queremos receber. E são essas emoções e energias boas que nos permitem crescer. Qualquer ser humano que está bem produz melhor. Então, eu deixo vocês com estas reflexões. Eu espero que você coloque em prática. Então, trabalhe em você, seja a energia que você quer viver, doe-se, construa, realmente expresse, viva o amor, vibre amor, permita, aprenda junto, tá bem? Muito obrigada e vamos viver essa energia maravilhosa que, por sinal, a energia do amor, talvez você não saiba, mas a energia do amor é considerada a energia da manifestação da realidade que você quer. Se você me acompanha nas meditações, talvez você percebeu que nós trabalhamos o perdão, depois a gratidão, o apreço e o amor. E desde essas emoções visualizamos e mentalizamos o que desejamos construir para a nossa vida. E tudo isso tem um motivo, não é ao acaso. É porque o perdão precisa acontecer para que a gente continue em frente. A gratidão é a chave do receber. O apreço é o que te permite sentir que você merece. E o amor é a energia da realização, da manifestação. Então é por isso, então você já aí tem uma série de coisas que você pode começar a trabalhar hoje em sua vida. E eu espero que realmente você aproveite muito, porque está em você.
É você quem pode realizar essa transformação.